Olá, turma. Vamos continuar o assunto sobre ecologia, né? Sobre a nossa revisão. Finalizar essa parte de ecologia com a poluição, ok? Então, vamos ver lá os principais tipos de poluição, né, que acomete ao nosso planeta, tá? Suas principais características e problemas relacionados, ok? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, poluição, ela vai ser a liberação, né, de radiação, também de vibrações, ruídos e substâncias ou agentes, né, contaminadores. Então, tudo isso é poluição. Não é somente através de substâncias, né, que vão contaminar o solo, contaminar o ar, contaminar também a nossa rede hídrica, ok? Mas também é ocasionado pela radiação, né, principalmente a infravermelha, vibrações, né, ruídos que acabam trazendo prejuízo também, principalmente lá determinados ruídos para a nossa audição, né, poluição sonora, ok? Que, né, contaminados no ambiente, prejudicando o ecossistema biológico e os seres humanos. Então, geralmente, essas ações aqui, antrópicas, elas, no início, vão trazer prejuízo, primeiramente, para o ambiente. Quando esse ambiente é danificado, o ambiente depois vai trazer prejuízo para quem? Para os seres humanos, porque dependem, né, deste ambiente para a sua sobrevivência, para a manutenção da sua vida. Então, o ser humano, ele polui o ambiente, né, o ambiente fica prejudicado. Quando o ambiente fica prejudicado, prejudica também o homem, tá? Então, é aquele efeito, né, dominó, aquele efeito cascata que vai trazendo prejuízo um para o outro. E quais são os fatores principais aqui causadores? Como nós todos sabemos, né, desenvolvimento industrial, né, porque quanto mais indústria, mais o consumo de matéria-prima, né, mais a extração, ok, de produtos da natureza, há também a liberação de poluição, né, e também o crescimento populacional. Quanto mais pessoas no mundo, maior o consumo, maior a utilização dos recursos naturais. E quais são as principais ações antrópicas, né, ocasionadas pelo homem? Você tem atividade industrial, tem a agricultura, pecuária, né? Aqui na agricultura e na pecuária, você viu lá que aconteceu lá no Pantanal, que está acontecendo no Cerrado, ok? Que você quer fazer criação de pasto. Então, para criar pasto, você tem que desmatar uma grande área, né? Para que haja a colocação lá de bovinos, bubalinos, entre outros animais. Então, você precisa desmatar, eles tocam fogo no local, que é para depois, né, criar o pasto e colocar o gado lá, né? Para seu desenvolvimento, alimentação e exportação da carne, tá? Então, geralmente aqui na agricultura e na pecuária tem a ver com isso, tá? Você tem que desmatar uma grande área para que haja produção lá de determinados produtos da agricultura e da pecuária. Também tem o processo de mineração, né? A extração de minerais do solo, você traz um grande prejuízo não só para o solo, mas também para a rede hídrica, né? A maioria lá desse processo de mineração utiliza os produtos químicos, mercúrio, né? Chumbo, cádmio, entre outros, que você vai fazer utilização e acabar fazendo com que vaze, né, para os rios, né? E aqui você tem a queima de combustíveis fósseis, através de carros, através, né, de processos industriais também, mas principalmente aqui pela utilização de automóveis, né, que faz essa queima dos combustíveis fósseis, eliminando uma grande quantidade, né, de monóxido de óxido de carbono para a atmosfera. Ah, professor, mas precisa ter isso porque a população está crescendo, né? Mas tem que procurar fatores, né, que sejam ecologicamente. Claro que uma mudança assim, ela não vai ser radical, né, de uma hora para outra, mas sim gradativamente, né? Tem que ser aos poucos. Okay? E os principais poluição, temos a atmosférica, hídrica, a do solo, térmica, sonora e visual. A principais aqui, tá, turma? A gente vai falar principalmente aqui, ó, da atmosférica, da hídrica, do solo e térmica, ok? E na poluição atmosférica, o principal mesmo gás aqui, ó, você vai ter 60% é o monóxido de carbono, tá? Prejudicial para o nosso planeta, que é efeito estufa, aumento da temperatura do nosso planeta, né, aquecimento global, também ele vai fazer com que ocorra, né, asfixia no ser humano, caso ele esteja em um ambiente onde tenha uma grande quantidade deste ar. Também você vai ter aqui, né, hidrocarbonetos, né, que é a mistura de hidrogênio com carbono, você vai ter óxido de nitrogênio, né, por exemplo, lá, o óxido de nitrogênio com de enxofre, né, vai ocasionar lá chuva ácida, que traz prejuízo principalmente para os agricultores, né, para plantações, ok? Tá? Mas o principal aqui, como você viu desses gases poluentes,
é o monóxido de carbono, junto com hidrocarbonetos e também com óxido de nitrogênio e também com o enxofre, ok? E aqui, ó, o monóxido de carbono, o CO, tá? O dióxido é o CO2, ele é um gás incolor, então você não consegue perceber, você não o vê. Ele é inodoro, não tem cheiro, e ele é extremamente tóxico. Por que ele é extremamente tóxico? Porque ele vai se ligar à hemoglobina e ele faz com que, ó, você morra por asfixia. Por quê? Ó, na hemoglobina, o que, que você tem? Que tem, né? Nossa célula sanguínea, né? Tem uma hemácia. Qual é a função dessa hemácia aqui? Transportar, né? A hemácia, ela vai transportar o quê? Principalmente o oxigênio, né? No sangue arterial. Então, quando você tem um monóxido de carbono, o que, que ele vai ocasionar esse monóxido de carbono? Ele vai se ligar, tá? À hemoglobina, que transporta aqui o oxigênio. E o que, que esse monóxido vai fazer? Ó? Inibir, destruir, né? O oxigênio, fazendo com que não haja o transporte. Basta você lembrar, por exemplo, daquele filme Gravidade, né? Esqueci aquela atriz lá, que o homem fala, respira mais devagar, respira devagar. Não era monóxido, né? O dióxido de carbono, que ela estava eliminando, mas mesmo assim também ele vai se ligar à hemoglobina, fazendo com que não haja o transporte de oxigênio. Fala, olha, respira devagar, você está consumindo muito oxigênio e liberando muito CO2 no seu capacete. Então, com o tempo, você vai morrer asfixiado. Eu até falei uma vez para vocês, quando a gente viu esse assunto lá no segundo bimestre, era uma série, House of Cards, que tem um episódio lá que o cara lá quer matar um concorrente dele, que pode trazer prejuízo para ele no futuro, que sabe o seu segredo. Só que ele era alcoólatra, aí colocou, ele bebeu, né, saíram, e ele entrou na garagem e dormiu dentro do carro. Aquelas garagens americanas, né, que abre assim, aí tava tudo fechado, ele deixou o carro ligado, né, claro, de lá, com luva, né, você sabe como é esse negócio de filme, né? Sério. Aí ligou o carro, deixou o carro ligado. Como estava fechado na garagem, começou a liberar uma grande quantidade de monóxido. O cara falou, ó, respirou todo o gás e acabou falecendo. A mesma coisa que aconteceu de uma família lá em Ribeirão Preto, eu acho, em São Paulo, foi Ribeirão Preto, foi na BC Paulista. É que eles acabaram de chegar dos Estados Unidos, né, vieram da Disney, né, e o que aconteceu? O chuveiro lá deles, né, é a gás. Então, parece que quebrou, vazou e a casa estava toda fechada. Eu sei que toda a família faleceu porque eles não sentem, você não está sentindo o cheiro, né? Você não consegue perceber daquele gás. Não é o botijão de gás, né? O botijão de gás tem que ter cheiro, é para você perceber quando estiver vazando. Então, aquele gás lá do chuveiro, ele estava vazando, poluiu toda a casa. Um filho morreu no sofá, o outro morreu no seu quarto e o casal morreu também no quarto, né? Então, eles morreram dormindo porque não conseguiram, né? Não consegue. Igual aquele menino aqui em Macapá também que dormiu perto de um gerador e o gás, né? Ele vai dormir lá perto e está eliminando gás poluente, respirou, morreu asfixiado. Não dá nem tempo de reagir. Você morre, né? Asfixiado, não dá nem tempo para reagir, ok? E é liberado através, né, na química incompleta, né, de compostos orgânicos. Então, lá quando está o processo de combustão, né, de comburente lá, então está fazendo aquela queima, não é queima total, né? Queima total vai liberar o CO2, e quando é incompleta vai liberar o monóxido de carbono. Aqui também a gente tem o dióxido de enxofre, ok? O SO4, ele é produzido principalmente aqui, ó, por processos industriais e também junto com veículos automotores, ok? Ele é utilizado, né, na produção de ácido sulfúrico, pode causar bronquite, né, asma e enfisema pulmonar. Então, o que acontece lá? Vai dificultar a entrada do oxigênio no teu pulmão e dificulta, né, a saída do CO2 também do pulmão, okay? Então ele dificulta fazer essa troca gasosa, né, a hematose. Então, ó, ele vai ocasionar bronquite, vai dificultar lá os brônquios, né, depois posteriormente os alvéolos. Ocasiona asma, dificuldade para respirar, também enfisema pulmonar, não consegue respirar direito. E reage com o vapor da água, né, formando ácido sulfúrico, ó, H2SO4, que participa, né, junto com ácido nitírico aqui, ó, com, tá, a chuva ácida, que a gente vai ver mais à frente. Só apagar e continuar. Esses são os principais conceitos, tá, sobre os poluentes, tá? E já o dióxido de nitrogênio, aqui, ó,
Ele é liberado principalmente pelas atividades industriais, tá? Processo de industrialização, provoca bronquite, asma e enfisema pulmonar também, como a gente viu agora aí. E quais são as principais consequências aqui, ó, quando ele vai reagir com vapor de água? Quando ele forma o ácido nítrico e também, ó, turma, o ácido sulfúrico aqui, né? Então, ele forma junto aqui, ó, o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. E o que isso vai contribuir, essa chuva ácida aqui, ó? Para a diminuição do pH, ó, em ambientes aquáticos, inibe, ó, o crescimento de fitoplânctons, prejudicando a cadeia alimentar. Lembre-se lá que os fitoplânctons são os seres produtores no ambiente aquático, né? Então, eles vão produzir a grande quantidade de biomassa e servem de alimento lá para zooplânctons, e zooplâncton servem de alimento para outros, né? Consumidores maiores, ok? Lá os consumidores secundários. Então, se diminuir a quantidade de fitoplâncton aqui, você vai prejudicar aquela comunidade marinha, né? Aquela biota marinha, porque você está diminuindo os produtores. Então, se você não tem uma grande quantidade de produtores, os consumidores primários vão ser prejudicados e assim sucessivamente, ok? Diminuição da biodiversidade, porque ó, se você está diminuindo lá, por exemplo, aqui no ambiente aquático, a quantidade de fitoplâncton, a biodiversidade vai diminuir com o tempo, né? Lesões na superfície foliar de plantas, dificultando o processo aqui, ó, fotossintético, né? Então, você traz prejuízo lá para a abertura e fechamento dos estômatos na absorção do CO2 na fase escura e a absorção da luz solar, né, na fase clara, para que ela reaja com a água, né, quebrando, deixando hidrogênio e liberando esse oxigênio. Interferência no transporte de seiva pelas raízes, tá? A seiva bruta, a seiva elaborada lá pelo xilema e pelo floema, destruição de bactérias, né, e fungos simbiontes, principalmente lá, lembre-se lá, por exemplo, você tem lá líquens, né, que é a associação de fungos com algas, você também tem associação de bactérias em leguminosas, né, que a gente viu em aulas anteriores, e prejuízo à saúde humana, né, ocasionando doenças, e principalmente também na agricultura, né, poluição do solo, fazendo com que as plantas, através de suas raízes, absorvem esse ácido nítrico ou sulfúrico e incorpore, né, na sua estrutura. É por isso que vai dificultar e vai destruir o transporte. Pensa, ela sugou aquela água e sais minerais junto com o ácido nítrico e ácido sulfúrico. Esses ácidos vão começar a corroer a planta por dentro, a destruindo. Depois eles vão para a folha também, destruindo aquela folha, fazendo com que ela não consiga fazer o processo fotossintético. Aí vai ter um grande prejuízo, né, para os agricultores. O professor pode ter que Macapá? Não, né? Na indústria a gente tem, e vai ser difícil ter uma indústria depois desse apagão aí. Tá? Inversão térmica são as camadas de ar mais baixas, são normalmente quentes, né? Por isso, lembra que eu falei para vocês? Quando você, antigamente, né, colocava ar-condicionado, hoje é mais central de ar, né? Então, o ar-condicionado, antigamente, você colocava ele onde? Embaixo ou em cima? Tem que colocar em cima. Por quê? Porque o ar frio, ele é mais denso. Como ele é mais denso, ele cai e o ar quente, ele sobe. O ar quente, ele leva toda a poluição. Então, se você colocasse um ar-condicionado embaixo, o que ia acontecer? O ar frio, ele ia ficar aqui, ó, perto do solo. E o seu quarto iria ficar quente, não iria, né, ficar gelado. Eu tinha um colega que ele tem um PC Gamer, né? E o PC Gamer dele fica a CPU, né? Monitor, CPU, sei lá, sei que fica aqui embaixo. Aí eu falei, por que tu deixa o teu central para resfriar? Porque esquenta muito. Sim, o cooler não dá jeito, não. Ele falou, dá, resfria, mas mesmo assim ele fica muito quente. Eu falei, por que tu não coloca o ventilador? Ah, já coloquei o ar-condicionado aqui embaixo. Ele tem um ar-condicionado aí embaixo, o quarto dele não gela nada. Fica lá só perto, mas quem fica longe não sente nada. Porque o ar-condicionado deveria ficar em cima para aquele ar frio, né, descer e o ar quente subir, né? Em condições normais é isso que acontece, ó. Ao subir, o ar torna-se frio e denso e acaba descendo novamente, ó, criando uma corrente de conversão. Então fica aqui, ó, o ar quente sobe, né? O ar frio desce, esse ar frio se, né, aquece novamente, o ar quente ele resfria. Então fica, ó, esse processo normal aqui, ok? E o que acontece na inversão térmica? Ó? Quando é geralmente na época de inverno, se estivesse aqui, né, na época de inverno, se tivesse indústrias aqui em Macapá, poderia, né, acontecer, principalmente por a gente estar perto de um rio, ok? Onde a umidade lá, o vapor de água que entra na cidade é muito, né, muito quente, então, por isso que a gente é suado aqui, né, a nossa umidade aqui, ela é muito grande, por isso quando você vai para fora, Brasília, outros locais mais secos, você sente dificuldade para respirar, o seu nariz pode até
acabar sangrando, ok? Então, se estivesse aqui, provavelmente deveria existir, ok? Mas a inversão térmica, ó, ela geralmente nos meses de inverno, né, que são épocas mais frias, e o que acontece? Em vez do sol, em época normal, né, de verão lá, está quente, na época do inverno o solo está frio, próximo ao solo torna-se frio. O que que acontece? Aquela camada ela vai se resfriar, né, e o ar que é imediatamente acima, né, ele vai acabar não conseguindo subir. Então, o ar frio, como ele é mais denso, ele segura a poluição. E o ar quente ele está em cima, então não consegue ter essa inversão. O ar normal, o ar frio, o ar quente pegar a poluição, levar ela para cima e o ar frio descer. Como é no inverno, o ar frio se forma aqui embaixo e ele segura, retém toda aquela poluição e não tem como ele subir, porque ele é pesado, ele é denso, então ele não vai subir, né? Como você vê aqui na imagem. Ó. Camada de inversão, né? O ar quente está lá em cima e aqui o acúmulo de poluente através do ar frio, né? E quais são as consequências? Acúmulo de poluente, né? Nas cidades, basta você lembrar lá que São Paulo, né? Parece Gotham City. Okay? E principalmente aqui, ó, bronquite, asma, né? São doenças que vão ocasionar problemas respiratórios, irritações aqui na mucosa, né? Sangramento, vai ficar seco, então tudo isso, tá? Que é a inversão térmica ela cobre. É um assunto que também o Enem gosta bastante, né? Eu estava assistindo uma live de um professor aí, lá do Descomplica, de biologia, né? Estava assistindo um dia desse uma live dele, e estava falando, né, dos temas, fazer o que os temas mais cobrados. Cara, eles estão focando lá em genética, fisiologia, plantas, depois na ecologia e citologia, mas eu vi ele lá com e evolução, tá? Eu vi ele lá principalmente lá. Eles têm uma probabilidade, né, que vem uma parte de genética, principalmente o conceito lá da primeira lei de Mendel. Claro, a ecologia sempre vem, mas eles desfocaram um pouco, né? Porque ano passado muitos cursinhos pegaram porrada, né? Porque estudaram muita ecologia e deixaram um pouco do tempo para trás, né? Tanto é que veio 3 questões sobre vegetais, né? Então, eu vi lá eles focando muito em genética, na primeira lei de Mendel. Sorry, né, Alana? Primeira lei de Mendel. Fisiologia, principalmente lá sobre o sistema digestório, urinário. Qual foi outro termo? Eu anotei, mas não está aqui no meu papel. Isso aqui foi ecologia. Eu vou ver, depois a gente vai continuar. Vou fazer a sequência desses conteúdos lá que eles passaram, ok? Vou dar continuidade para você que está focado. Né? Vai estar R$ 12 lá. Vale a pena assinar agora, esse último mês aí, para você pegar umas revisões, principalmente lá de redação. Dia 7 de janeiro vai ter uma revisão, viu? Vocês poderiam falar o tema, sugerir um tema que... porque vai ficar a critério do professor, né? Mas dia 7 tem, né? Que vai ser Macapá e Belém. Então, você poderia escolher um tema para os professores de biologia trabalharem, tá? Então, se você quiser, professor, trabalhe esse tema, é o tema que a gente tem mais dificuldade. Aí vocês falam, eu posso trabalhar esse tema, né? O outro professor lá de Belém, eu vou entrar em conversa com ele, a gente vê o que vai trabalhar. Mas, caso vocês tenham sugestão, mandem mensagem lá no WhatsApp, lá, professor, trabalhe esse tema aqui, trabalhe esse tema, está com dificuldade, ok? É isso, pessoal. Nessa parte agora aqui de biologia, mais pegar lá os principais palavras-chave, né? De ecologia, de todos os temas lá, tá? É pegar a palavra-chave. Lembre-se que o Enem, ele vem com o texto, mas ele joga a palavra-chave. Você saber o significado lá, você já mata a questão, ok? Então, vamos lá. E aqui, né, a poluição, né, atmosférica é o aumento do efeito estufa. Nós sabemos aqui, turma, que o efeito estufa, ele é um fenômeno natural. Ó, um fenômeno natural que é conhecido por efeito estufa. E é esse efeito estufa que possibilita a vida na Terra. Se não fosse... Desculpa. Se dá um sai querer tomar refrigerante. Eu tento me livrar desse vício, mas não consigo. Tá? Então, ó, o efeito estufa ele é que possibilita a vida na Terra. Imagine se não ocorresse esse efeito estufa, a vida aqui seria muito fria, né? Não, na verdade, nem teria vida aqui. Tem uma série na Netflix que ela fala aí, ela é nova, é como é a vida fora do planeta Terra. Ela tem umas viagens lá, mas ela é bacana. Tem um episódio lá, não lembro se é o 5, 6, mas ela fala sobre o efeito estufa, né? Caso não tivesse. E seria uma parte muito quente e uma parte muito fria poderia ocorrer, né? Caso também se não tivesse a rotação, né? O movimento de rotação e inclinação da Terra. Então, um lado ia ficar muito luminoso, quente,
e o outro lado ia ficar totalmente no escuro, muito frio, ok? Então, mas o efeito estufa, ele é um efeito natural, tá? Que possibilita a vida na Terra, e através aqui, ó, da radiação solar que chega na Terra, ela é refletida pelas nuvens e pela superfície terrestre, né? E outra parte aqui vai ser absorvida, ficando nas nossas camadas e também absorvida pela Terra. E isso possibilita, né, que haja uma manutenção, né, de 27, 20 graus lá a mais, tá, para que haja a vida na Terra. Desta energia absorvida, ó, grande parte é irradiada em forma de calor, né, radiação infravermelha, mantendo a superfície terrestre, ó, aquecida, tá? Possibilita a vida na Terra. Vapor da água, né, o gás CO2, o metano, o dióxido de nitrogênio, são os principais responsáveis, ó, pela absorção, tá? Então já tem lá vapor de água, pelo processo de vaporização dos rios, dos oceanos, tá? Junto com o CO2, metano e o nitrogênio, né, eles fazem com que haja a absorção. Só que você sabe que tem ações antrópicas do ser humano que fazem com que determinados gases aumentem, né? Principalmente aqui, ó, o CO2 e o metano, né? Que é liberado lá dos bovinos, ok? Deixa eu apagar aqui e continuar. Aqui, né, o aumento do efeito estufa, acredita-se que com a emissão crescente de gás carbônico proveniente da queima de combustível fóssil, esteja ocorrendo uma intensificação deste efeito, né? Então, ó, geralmente quando há aqui, né, a poluição, o acúmulo de CO2 na atmosférica, ele faz, né, com que fique, né, retendo uma maior quantidade. Se há uma retenção maior desse calor e a retirada dele, né, ocorre pouca, a reflexão dele ocorre pouco, então a maioria está sendo acumulada, tá? Fica aqui, ó, na nossa camada atmosférica e também fica na nossa superfície terrestre, fazendo com que haja o aumento da temperatura do nosso planeta, trazendo prejuízos, ok? Tanto para os seres humanos como para o ambiente, né? Problemas de, principalmente câncer de pele, problemas de visão, ok? Por isso que você tem que usar óculos escuros, principalmente aqui em Macapá, né? Está a radiação solar central aqui no nosso estado, ok? Queimadas, tá? Prejuízo para o solo, entre outros. Então, aqui, ó, radiação refletida pelas nuvens, pela superfície terrestre, radiação absorvida pelas nuvens, radiação, né, refletida para a superfície, infravermelho, ó, né? E radiado, né? Ah, tá, ele fica aqui, ó, ele não vai ser refletido, né? Pela superfície, infravermelho, né? Aqui, ó, radiado para a superfície pelas nuvens, e infravermelho, né? Radiado, né? Pela superfície pelos gases de efeito estufa. Então, ele bate e volta, né? Isso que ele quer dizer com radiado aqui. Então, o normal seria ele ser refletido. E os gases lá também, né? O vapor de água, o nitrogênio, o CO2, segurarem ele lá. Mas como há o aumento dessa poluição, o que acontece? Ele vai, bate e volta, fazendo com que haja o aumento da temperatura, né, próximo ao solo, né? Geralmente de 1 grau, esse 1 grau traz muito, né, prejuízo. E ainda aqui, ó, a concentração de CO2 na atmosfera, antes da Revolução Industrial, ó, pouquíssima quantidade. Após a Revolução Industrial, né, surgimento das máquinas, né, e o aceleramento do processo industrial, teve um aumento aqui, ó, de 38%, tá, na taxa de CO2 para a atmosfera, tá, de produção. E o gás metano, principalmente aqui liberado na decomposição de matéria orgânica, tá? Mas o que hoje em dia, né, o que libera grande uma quantidade aqui, pessoal, é a pecuária, tá? Por isso tem campanha, acho que esse aumento da carne, acho que ele é uma campanha, né, para fazer a diminuição de carne vermelha, que só pode, né, 130, um pedacinho de carne desse tamanho, né? Lá uma peça, o pessoal chama, né? 127 desse tamanho. Então, isso aí é para diminuir o consumo de carne, né? Ajudar o nosso planeta. Então, diminuir o consumo de carne e, né, consumir lá peixes, carne branca, né? Entre outros, tá? Mas aqui, ó, né? Processo de decomposição, através de plântanos, também processo de agricultura e a pecuária, né? O Brasil, 205 milhões de cabeças de gado, né? Um boi libera cerca, né, de 140 quilogramas por ano de metano. Então, é muito, né? Por exemplo, meu avô, né, que é finado agora, né, mas lá no terreno tem, né, acho que tem umas 150 cabeças de gado lá. Então, pensa lá,
faz 150 vezes 140 aí num ano, né? Uma grande quantidade lá que acaba liberando, tá? Então, o Pará, o Amapá, aqui, por exemplo, o Amapá, né? Uma grande criação aqui também de bubalino, tá? Uma grande criação de búfalo, de bovino também, Pará também são grandes criadores, ok? Então, isso acaba trazendo prejuízo com essa liberação do metano, tá? Através do seu arroto e da flatulência, né? Do boi, né? O protocolo de Kyoto, pessoal, foi, né, assinado lá, geralmente começou lá em 1990, né? Principalmente lá em 1997, que era para fazer com que os países, né, principalmente os grandes poluidores, eles diminuíssem, né? A meta era reduzir aqui, ó, de 5,2% a emissão de gases de efeito estufa até o ano de 2012, né? Depois vocês sabem lá que teve o Acordo de Paris, teve toda aquela confusão lá com Trump, né? E saiu, né? Então ele não ia porque não acreditava em aquecimento global, e se eu deixar de poluir, eu deixo de produzir, se eu deixo de produzir, eu deixo de arrecadar dinheiro, eu deixo de gerar emprego, se eu deixo de gerar emprego, eu causo marginalidade, então vai aumentar, né, a causa de marginalidade no meu país. Então, né, ele batia nessa tecla, né, que ele falava que se ele diminuísse a quantidade de poluição, ele ia ter que parar de produzir. Se ele parar de produzir, a economia do país cai. Se a economia do país cai, há desemprego, né? Como vocês perceberam aí no mundo todo, né? Então, muitas indústrias tiveram que parar durante aqui a pandemia, ok? Vocês viram lá o índice, né, de desemprego, ok? Então, aqui eles batem muito na tecla, tá, pessoal? Ou eu produzo, poluo, ou eu não poluo e não produzo, né? Eles batem muito lá. O pessoal que é contra o aquecimento global, eles enfocam nisso. Se eu parar de produzir, eu deixo de gerar riqueza. Se eu deixo de gerar riquezas, meu país fica pobre, vai ter vários tipos de problema, né? E quais eram as propostas do Protocolo de Kyoto? Reformar o setor de energia e transporte, promover o uso de fontes energéticas renováveis, limitar a emissão de metano, proteger floresta e outros sumidouros, né? Sumidouros de carbono, ok? E o Protocolo de Kyoto também, né? Ele estabeleceu lá, principalmente, turma, o sequestro de carbono. Por exemplo, se você pesquisar, joga lá no Google, lá, sequestro de carbono no Amapá, o Amapá ele ganha uma grande quantidade de dinheiro. Eu lembro em 2017, o presidente então na época lá era Michel Temer. Ele foi para a Noruega, porque a Noruega era um dos grandes investidores no país para o sequestro de carbono. E como estava tendo muito caso de desmatamento aqui na Amazônia, o que o Temer falou? Não, só mostrar que não tinha, que o Brasil está assim, na época lá, né, combatendo, né, essas práticas e tal, blá, 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 né, porque a Noruega ela ia retirar muito dinheiro, não sei quantos milhões, milhões, né? Não era nem bilhões, mas muitos milhões que ela passa para o fundo amazônico. Okay? Por exemplo, se você pesquisar aqui no Amapá, o Amapá, dentre todos os estados da região amazônica, ele é o que é mais preservado e conservado, tá? Principalmente por ter grandes áreas indígenas e também pelo Parque do Tumucumaque, né? Aquela região lá muito grande. Então, tem uma região grande, uma região com bastante área indígena, então você acaba não conseguindo lá, né, fazer a utilização. Claro que tem, né, que você vê por aí, sempre tem, né, aqueles clandestinos pegados, o dia do seu exército pegou, lá uma parte do Oiapoque, na verdade era entre o Oiapoque e a Guiana Francesa, Suriname, lá que estava tendo exploração de madeira e também, né, de minérios. Tá? Mas principalmente aqui, ó, era países ricos, né, fazer essa troca aqui de sumidores. O que é? Eu pago para você manter sua floresta, tá? E eu continuo poluindo, porque você mantém sua floresta, ou então faço o processo de reflorestamento, né, reflorestação, fazendo com que haja, né, um maior sequestro de carbono. Se você desmatar, eu não vou pagar. Você está desmatando e não está tendo a retirada do carbono da atmosfera, né? Então, era principalmente nisso aqui, no sequestro de carbono, né? Então, os Estados Unidos, o maior poluidor do planeta, alegando prejuízo no setor industrial, não aderiu ao protocolo, né? E aqui, ó, a destruição da camada de ozônio, o ozônio, né, o O3, está situado na atmosfera, né, entre 11 e 50 km de altitude, né? O ozônio é formado a partir do gás oxigênio, né? O O2 forma-se o O3, né, que é o ozônio. E o ozônio, né, ele filtra a radiação ultravioleta proveniente do Sol, e esse raio possui alto potencial mutagênico, né, sendo considerado
fatores desencadeadores, né, de câncer, principalmente o de pele, tá? E o uso, né, do CFC aqui no Brasil, a partir de 2010, foi proibido, tá? De ter esses produtos aqui, os clorofluorcarbonetos, em desodorante spray, central de ar, gás de geladeira. Tanto é que você vai comprar uma central de ar, você vê lá, é ecologicamente correto. Por quê? Esses gases ele fazem com que haja um buraco na camada de ozônio. Se há um buraco na camada de ozônio, os gases, essa radiação, ela vai penetrar com mais facilidade na Terra, fazendo com que esteja, né, doenças na pele, mutações, também trazendo prejuízo como queimadas, entre outros. Para finalizar, né, para finalizar aqui, ó, sobre a poluição hídrica, né, lançamento de dejetos humanos em rios e lagos e mares. Então, turma, quando eu tenho aqui, ó, esse lançamento aqui, ó, por exemplo, promove, né, o aumento da quantidade de nutrientes no ambiente aquático e leva à ocorrência, né, da eutrofização aqui, ó. Então, turma, num rio normal, num lago normal, num córrego normal, o que é? Você vai ter plantas, você vai ter algas verdes e dantomáceas, então elas conseguem se desenvolver, elas conseguem ainda fazer o processo fotossintético lá, elas estão realizando. E você vai ter invertebrados, larvas de mosquitos e de libélulas que vão se desenvolver lá, e elas servem de alimento para outros peixes. E você tem diversas espécies de peixe. Você encontra plânctons, fitoplâncton, né? Você encontra, né, os plânctons, fitoplânctons ou plâncton, né, no ambiente de água limpa. Você encontra diversos tipos de invertebrados, de larvas, né, que vão formar o zooplâncton. E você vai ter diversos peixes. Agora, quando você está no local onde já tem lançamento, ó, de poluente, então essa água que já começou a ser poluída. O que você vai encontrar lá? Uma grande quantidade de protozoários, cianobactérias, também vai ter larva de mosquito, só que, porém, ó, a biodiversidade de peixes, ela diminui. Você vai ter peixes, ó, que conseguem sobreviver à poluição. Teve um simpósio de biologia, né? Na verdade, foi um simpósio não só de biologia, foi lá da Semibio, daqui de Macapá. Esse ano foi transmitido pelo Zoom, né? Ainda assisti algum lá. E tinha uma pesquisadora do Rio Araguari, que ela encontrou uma grande quantidade de cianobactérias. O que quer dizer? Que esse rio está poluído. Tem dejetos químicos, tem produtos domésticos sendo lançados lá, produtos químicos, né? Sendo despejados no Rio Araguari. Porque normal, você não vai encontrar cianobactérias. Cianobactérias, elas se encontram geralmente em rios, córregos, em locais onde já tem poluição. Ok? Agora aqui, por exemplo, né, o Rio Tietê aqui, ó, lançamento de poluição doméstica, né? Você não tem nenhum tipo de peixe. Por que, professor, não tem nenhum tipo de peixe? Porque aqui, ó, a quantidade, ó, de oxigênio, ó, diminuiu. Na verdade, diminuiu não, né? Nem tem mais oxigênio, então você não tem como ter peixe lá. Aí você vai ter vermes, você vai ter cianobactérias e também bactérias anaeróbicas lá, ok? Porque elas fica podre, né, por causa dessas bactérias anaeróbicas por liberação de elementos químicos na água, tá? E aqui, na verdade, para finalizar a eutrofização, né, ela ocorre, gosto muito, né, nas Olimpíadas de Biologia, 3 anos já que vem, né, sobre o processo de eutrofização, é quando há aumento, né, nos níveis de nitrogênio, potássio e fósforo, né? Na verdade, há um aumento de nutrientes, né, do NPK, principalmente lá, né, de nitrogênio, fósforo e potássio, que você vai ter esse aumento, né, do NPK aqui. E o que ocorre, pessoal? Ocorre crescimento populacional de algas, que elas vão se alimentar desses nutrientes aqui, ó, né, que produzem oxigênio, né, na fotossíntese. Então, cresce, aumenta aquela quantidade de de algas na superfície do rio, do córrego. E se há, né, o aumento de oxigênio lá, uma grande quantidade, vai ter a proliferação de bactérias aeróbicas. Elas vão fazer o quê? Ó, consumir todo esse oxigênio que foi produzido aqui pelas algas. Se há produção de bactérias aeróbicas, o que elas começam? Elas consomem oxigênio para sobreviver. Se elas começam a utilizar o oxigênio, ó, há uma redução, né? Redução na concentração do oxigênio na água, morte de animais aquáticos, né? Peixes, entre outros, e vai começar o que agora? A proliferação de bactérias aeróbicas, aquelas que sobrevivem sem a presença de oxigênio. Por quê? Ó, as aeróbicas diminuíram a quantidade de oxigênio, tiraram tudo. Então, agora vai surgir as anaeróbicas. E quando surgem as bactérias anaeróbicas, há a produção, ó, de gases mal cheirosos, né? Quando você passa aqui na nossa Veneza, aqui na frente, aqui, né, no canal, vem aqui no centro, né? Você
cheiro agradabilíssimo, né? Tem vontade de tomar banho lá. Então, você sente aquela poluição. Okay? Então, há esse acúmulo, né, de algas, depois o acúmulo de bactérias aeróbicas, depois de bactérias anaeróbicas e a morte de toda aquela biodiversidade que tinha lá. Aqui, ó, o Lago da Pampulha e o Tietê, né, totalmente eutrofizado, né? Então, turma, a gente fica por aqui. A próxima aula já vai ser um outro tema, na quinta-feira, beleza? Qualquer dúvida, mandem mensagem, ok? Tchau!